Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos aprender sobre as listas. As listas são muito úteis, também conhecidas como arrays, onde nós podemos guardar dentro de uma variável vários valores. Imagina só que você precisa lá, vai ter um programa que vai ler 5 países. Então, ao invés de você ter que criar 5 variáveis diferentes para cada país, você pode ter uma lista que vai receber todos estes países. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável países, que vai ser igual, e aí eu abro e fecho colchetes e coloco aqui, como é texto, entre aspas simples. Então, vou colocar aqui, ó, Brasil, coloco uma vírgula e vou passando a quantidade que eu preciso. Então, vou colocar aqui Argentina, vou colocar Uruguai, vou colocar Venezuela, vou colocar Alemanha e por aí vai. Tá? Então, se eu der agora um print na minha variável países e executar, eu tenho aqui então a minha lista. Tá? Então, aqui tudo que eu coloquei nela: Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Alemanha. O importante aqui é que você saiba que também cada um destes itens dentro da lista, eles possuem um índice. E esse índice sempre vai começar no zero. Então, o índice 0 da minha lista refere-se ao Brasil. O índice 1, Argentina. 2, Uruguai. 3, Venezuela. 4, Alemanha. Tá? Então, reforçando, o índice não começa no 1, e sim no 0. Então, vamos supor que eu queira imprimir apenas o país do índice 0. Então, aqui dentro de país, eu abro e fecho o meu colchete e passo o índice que eu quero. Então, eu quero o índice 0. Quando eu executar, ele trouxe para mim aqui só o Brasil. Se eu quiser o índice 2, então o Brasil é 0, Argentina é 1, Uruguai é o 2. Então, ele vai ter que imprimir aqui Uruguai. Tá aí, imprimiu o Uruguai. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com as listas. Vamos supor, então, que, por exemplo, eu queira adicionar um item na minha lista, tá? Então, no Python, nós temos algumas funções que nos ajudam com isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, quero adicionar um país dentro da minha lista ali. Acabei esquecendo de adicionar os Estados Unidos. Então, eu vou chamar aqui, ó, países, que é a minha variável, ponto. A função append, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar um item na minha lista na última posição. Então, vou passar aqui, ó, o que eu quero adicionar. Então, países, a minha variável, ponto append, que é uma função do próprio Python, que vai adicionar um país aqui no final da minha lista. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, print países, para a gente conseguir analisar o que aconteceu. Então, tá aí, ó, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Alemanha, e agora eu tenho aqui os Estados Unidos na minha lista porque eu adicionei ele aqui na linha 3, certo? Agora, se eu quiser remover um item da minha lista, eu vou chamar aqui países.remove, e aí eu vou passar aqui, eu quero, por exemplo, excluir o Uruguai. Vamos agora executar isso aqui. E veja que agora o Uruguai já não está mais na minha lista, tá? Consequentemente, aqui em cima, ó, 0, 1, 2, Uruguai era o item 2 da lista. Como eu excluí, o 2 agora passou a ser a Venezuela. Vamos fazer um teste? Vamos colocar países,
abrir aqui os nossos colchetes, colocar 2. Quando eu executar, agora ele trouxe a Venezuela, porque eu excluí aqui da minha lista o Uruguai, certo? Uma outra a forma também, a melhor forma de nós trabalharmos com as listas é dentro de uma estrutura de repetição, onde nós vamos conseguir ler todos. A estrutura de repetição for, ele vai varrer essa variável países aqui e ele vai imprimir cada um desses índices. Como nós fazemos isso? Eu vou vir aqui, ó, for, e vou dar um nome de uma variável, então país, em países, ou seja, país vai percorrer países, que é a minha variável, tá? Essa variável aqui eu dei para trabalhar dentro do for, então ela vai percorrer países, então 2 pontos aqui no final, e agora eu vou dar um print na minha variável país, tá? Então ele vai varrer até quando não tiver mais nenhum, ele para. Vamos executar. Vou tirar esse da linha 9 para que vocês consigam acompanhar o que está acontecendo. Então, ó, eu percorri minha lista países e imprimi todos os itens que está na minha lista. Então, Brasil, Argentina, ele não imprimiu Uruguai porque aqui, ó, eu removi, certo? Aí ele mostrou aqui a Venezuela, a Alemanha e os Estados Unidos, porque eu adicionei os Estados Unidos aqui na minha lista, tá certo? Então esta é a forma que a gente percorre uma lista para imprimir todos os valores. Bom, pessoal, tá aqui a nossa primeira aula sobre listas. Pratique aí, faça esses exemplos no seu computador, no seu celular, no seu smartphone. E eu te vejo então na nossa próxima aula.